O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte registrou um aumento de 15,6% no número de denúncias de irregularidades trabalhistas. Foram 2.688 denúncias em 2017 contra 2.324 em 2016. Para entendermos o que esse número significa, a gente recebe aqui o procurador-chefe do MPT no Rio Grande do Norte, Luiz Fabiano Pereira. Boa noite, doutor Luiz Fabiano. Boa noite. Esse aumento é um aumento comum ou é um aumento fora da curva? Bem, esse ano, 2017, nós tivemos um incremento que foi incomum, né? Quer dizer, é um aumento superior ao que nós tínhamos nos anos anteriores. E o que pode explicar esse aumento? Bem, nós não temos como ter certeza, né? Mas a nossa impressão é que, de alguma forma, a crise econômica, a redução, né, de postos de trabalho na economia, nesse período entre 2016 e 2017, né, deve ter gerado também passivos trabalhistas, né, descumprimento da legislação trabalhista por dificuldades das empresas, né, e a gente sabe que sempre que há a redução, né, de postos de trabalho, sempre que o pessoal, né, que as pessoas são despedidas, né, por vezes isso gera conflito, né, principalmente pelas obrigações não recebidas, né, pelos valores não pagos. A maior parte das denúncias é ligada ao quê? Relacionada a quê? A maior parte das denúncias, elas estão relacionadas a descumprimento da legislação trabalhista, né? Que a gente chama de denúncias gerais. São denúncias relativas a descumprimento da jornada, né? Horas extras, né? Que por vezes não são pagas, verbas rescisórias, atraso do 13º salário, atraso de salários, né? Também. Né? Então são essas obrigações mais básicas, né? Que formam o maior volume das denúncias que nós recebemos. Essas denúncias, como o senhor falou, esse aumento está muito relacionado, pode estar muito relacionado às demissões, à crise provocadas pela crise financeira, crise econômica, mas algum percentual ter a ver com a reforma trabalhista, com o que mudou do finalzinho do ano passado para cá? E nós acreditamos que não, porque a reforma trabalhista foi já no final do ano, né, já existia 11 meses quase transcorridos para que entrasse em vigor a reforma, né, e os aspectos que são denunciados não necessariamente estariam envolvidos, né, diriam respeito àqueles temas que foram objeto da reforma. O que nós percebemos, né, que as estatísticas demonstram, é que houve uma certa retração no número de ações, né, judiciais, né, os advogados, principalmente advogados e trabalhadores, acredito que resolveram esperar, né, para ver qual seria a interpretação, né, dos tribunais, dos juízes em relação à nova legislação e, de certa forma, acredito que estão mais cautelosos ou receosos, pelo menos nesses meses iniciais. Mas isso não teve um reflexo no Ministério Público do Trabalho, até porque a denúncia, né, que nós processamos pode ser uma denúncia anônima, pode ser uma denúncia com reserva com sigilo, né, da identidade do denunciante, e isso, em geral, né, não traz aquele problema do confronto direto entre o empregado, né, e o empregador. Agora, muitos críticos da reforma apontam que ela acaba dificultando o acesso à justiça. O senhor concorda com essa posição? Sim, existem alguns aspectos, né, algumas regras da reforma trabalhista que vão nesse sentido, né? Então, quando o trabalhador passou a ser passível de condenação por que se chama litigância de má-fé, ou seja, por algum dano que tenha cometido, né, algum equívoco que tenha realizado no processo, né, pelo pagamento eventual das custas, né, pela limitação, né, do dano moral, né, a que teria direito, né, isso é um dado importante. Então, assim, todas essas são regras que, de alguma forma, dificultam bastante, né, o acesso do trabalhador à justiça. Como é que as pessoas podem fazer denúncias ao MPT? Bem, as denúncias do Ministério Público, né, elas podem ser feitas pelo site, né, nós temos um site prt21.mpt.mp.br. Vamos repetir? Pode ser também o geral, que é mpt.mp.br, né, e existe um formulário online, né, em que nós poderemos receber a denúncia e a pessoa se identifica ou não, pode também se identificar e pedir o sigilo. Esse é o canal mais usual atualmente. É importante fazer essa denúncia, né? É importante. O Ministério Público do Trabalho, né,
hoje ainda se baseia prioritariamente pelas denúncias que recebe, pelas informações que os próprios trabalhadores trazem para a gente avaliar qual é a viabilidade de instaurar as investigações. Luiz Fabiano Pereira, ele é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.